Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 6 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Pedro de Verona. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Sírmio, na Panônia, hoje Sremska Mitrovica, na Sérvia, a paixão de Santo Ireneu, bispo e mártir, que, no tempo do imperador Maximiano e do governador Probo, foi cruelmente atormentado, depois submetido a vários suplícios no cárcere durante vários dias, e finalmente decapitado. Morte no século IV. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, Santo Eutíquio, bispo, que presidiu ao Concílio de Constantinopla II, onde defendeu tenazmente a reta fé e, depois de suportar um longo exílio, morreu professando a fé na ressurreição da carne. Morte no ano 582. Em Roma, Santa Gala, filha do cônsul Símaco, que, depois da morte do esposo, se consagrou durante muitos anos à oração, à esmola, aos jejuns e a outras obras santas junto à Igreja de São Pedro. São Gregório Magno descreveu a sua morte gloriosa. Morte no século VI. Em Troyes, cidade da Neustria, na atual França, São Vinebaldo, abade do mosteiro de São Lopo, célebre pela sua austeridade. Morte no ano 620. Também em Troyes, São Prudêncio, bispo, que compôs um compêndio do Saltério para os itinerantes, coligiu um florilégio de preceitos para os candidatos ao sacerdócio tomados da Escritura e renovou a observância dos mosteiros. Morte no ano 861. Em Velehrad, na Morávia, atualmente na Chequia, o dia natal de São Metódio, bispo, cuja memória se celebra com a de seu irmão Cirilo no dia 14 de fevereiro. Morte no ano 885. No mosteiro de São Galo, na Suábia, hoje na Suíça, o beato Noqueiro Gago, monge, que passou quase toda a sua vida neste cenóbio, onde compôs numerosas sequências, era débil do corpo mas não da mente, gago da língua mas não da inteligência, sólido nas realidades divinas, paciente nas adversidades, afável com todos, assíduo na oração, na leitura, na meditação e na escritura literária. Morte no ano 912.
No mosteiro de Santo Elias, no Monte Aulina, próximo de Palme, na Calábria, região da Itália, São Filareto, monge, insigne pela sua vida de oração. Morte no ano 1076. Na ilha de Skil, perto de Roeskilde, na Dinamarca, São Guilherme, abade, que, chamado do cenóbio dos cônegos regrantes de Paris à Dinamarca, restaurou a observância regular, superando grandes dificuldades e obstáculos, e partiu desta vida terrena ao amanhecer o domingo da Páscoa. Morte no ano 1203. No mosteiro de Santa Maria, no Sacro Monte, junto de Varese, também na Lombardia, a beata Catarina de Palanza, virgem, que, juntamente com algumas companheiras, levou vida eremítica segundo a regra de Santo Agostinho. Morte no ano 1478. Em Vintry, cidade do Tonkin, no Actual Vietnã, São Paulo Le Bon Tin, presbítero e mártir, que, ainda clérigo, esteve preso no cárcere muito tempo por causa da sua fé e, elevado ao sacerdócio, foi reitor do seminário, compôs um livro de homilias e um compêndio de doutrina cristã. Finalmente, levado de novo a tribunal, foi condenado à morte no tempo do imperador Tu Duc. Morte no ano 1857. Em Verona, na Itália, o beato Zeferino Agostini, presbítero, que se dedicou ao ministério da pregação, da catequese e da educação cristã, e promoveu obras de todo gênero em favor da juventude, dos pobres e dos enfermos, para as quais fundou a congregação das Ursulinas Filhas de Maria Imaculada. Morte no ano 1896. Em Turim, na Itália, o beato Miguel Rua, presbítero, discípulo de São João Bosco, insigne propagador da Sociedade Salesiana. Morte no ano 1910. Em Fióbio de Albino, localidade próxima de Bérgamo, na Itália, a beata Petrina Morosini, virgem e mártir, que, aos 26 anos, quando vinha da oficina onde trabalhava de regresso à sua casa, foi atacada por um jovem e morreu ferida de morte, ao defender a sua virgindade consagrada a Deus. Morte no ano 1957. Vida de São Pedro de Verona. Grande inquisidor, taumaturgo e mártir. Dotado de raro carisma de pregador e convertedor de hereges, esse extraordinário frade dominicano libertou, por meio de uma cruzada, toda a Toscana da heresia dos maniqueus, sendo por eles martirizado. No domingo, 5 de abril de 1252, dois frades dominicanos viajavam pela estrada que liga a cidade de Como e Milão, na Itália. Enquanto caminhavam, iam rezando o saltério. De repente, saindo da mata, dois homens os atacaram, desferindo sobre um deles terrível golpe de massa. O frade caiu por terra e, lentamente, molhando 2 dedos no próprio sangue, escreveu no chão, e credo. Mal tinha acabado a escrita, cravaram-lhe um punhal no coração. Morto o grande inimigo de sua seita, a seita dos cátaros ou maniqueus, os dois hereges lançaram-se sobre o outro dominicano que, de joelhos, rezava, matando no mesmo instante. Esses frades assassinados tão barbaramente eram 2 filhos espirituais de São Domingos. Um deles, Pedro de Verona, o inquisidor-mor de toda a Itália, era tão grande pregador e polemista, que os hereges tinham sido obrigados a proibir seus correligionários de ouvi-lo devido ao número de conversões. O outro, era seu companheiro, Frei Domingos. São Pedro de Verona tinha tal fama de santidade, que foi canonizado no mesmo ano de sua morte. Sua festa é comemorada no dia 4 do corrente. Lírio nascido no lodo. Nada pode ser mais favorável para a formação de um santo do que um lar verdadeiramente cristão, pois de uma árvore má não pode sair um bom fruto. Mas a providência pode abrir exceções a essa regra, e muitas vezes abre. Foi o que sucedeu com São Pedro de Verona, filho de pais hereges maniqueus. Como nota um biógrafo seu, parece que havia nascido com uma aversão natural pelas máximas desta abominável seita e a todos que pretendiam encaminhá-lo a ela. Prevenido por uma graça oculta, igualmente desprezava, mesmo antes do uso da razão, os afagos, carícias, solicitações bem como as ameaças, golpes e maus tratos dos que desejavam, com a maior ânsia, instruí-lo desde cedo nos elementos de sua heresia. Como os hereges não tinham escolas na cidade,
o pai enviou-o a um professor católico para aprender as primeiras letras. Este semeou no coração do pequeno Pedro, ávido das verdades eternas, os fundamentos da única religião verdadeira, a católica. Certo dia, um tio herege dos mais fanáticos, encontrou-se com um menino que voltava das aulas, e o interrogou sobre o que estava aprendendo. Pedro inflamou-se então na explicação do símbolo dos apóstolos, do credo, que refuta o erro fundamental daqueles hereges. Por mais que o tio argumentasse, o menino defendia com ardor o que aprenderá. Preocupado, o herege foi procurar o irmão e alertou-o no sentido de que, caso não impedisse o menino de continuar a frequentar as aulas, este estaria perdido para a seita. O pai de Pedro, seja por não ser dos mais fanáticos maniqueus, supondo talvez que depois de adulto, ser-lhe-ia mais fácil convencê-lo, deixou-o com o professor. E, mais tarde, enviou-o à Universidade de Bolonha. Era lastimável a corrupção de costumes que reinava entre a juventude daquela universidade. E é verossímil que isto mesmo movesse o pai de Pedro a enviá-lo para lá, parecendo-lhe que, uma vez que a licenciosidade de costumes lhe estragasse o coração, seria então fácil apagar dele as impressões da doutrina católica. 2 Mais Deus preservou do vício como tinha protegido da heresia. Foi em Bolonha que Pedro tomou conhecimento de uma nova ordem de frades pregadores e de seu fundador, Domingos de Gusmão, em cujo hábito, negro e branco, estão refletidas as duas virtudes que ele mais amava, a humildade e a pureza. Apesar de ter apenas 16 anos, o adolescente apresentou-se a São Domingos, que o admitiu incontinenti no noviciado. O noviço julgou seu dever domar de vez todas as más inclinações, triste herança dos pobres filhos de Eva, por uma mortificação espantosa. Praticamente não comia, pouco dormia, e retalhava o corpo com flagelações. Em pouco tempo seu organismo ressentiu-se e ele foi atacado por mortal doença. Mas uma milagrosa intervenção divina salvou-lhe a vida. Zeloso demolidor das heresias. Após sua profissão religiosa, Frei Pedro dedicou-se com afinco aos estudos, tornando-se capaz de, em pouco tempo, receber a ordenação sacerdotal e de subir no púlpito, de atacar os hereges, e de parecer nas mais belas ocasiões para a defesa e sustentáculo da Igreja. Ele se comportava com tanto zelo que, segundo os termos de Santo Antonino, todas suas ações pareciam animadas de uma muito viva fé e ardente caridade. 3 E desde sua ordenação, Frei Pedro pedia sempre no santo sacrifício da missa a graça de derramar seu sangue pela fé. Começou então a parte verdadeiramente extraordinária de sua vida, que tem poucas similares na história da Igreja. Com um dom especial para mover os corações mesmo dos pecadores mais endurecidos e dos hereges, sua pregação era acompanhada de milagres portentosos. O que convertia muitos, para desespero do inimigo infernal que procurava de todos os modos impedi-lo de falar. Certa vez pregava ele na praça do mercado de Florença, pois não havia igreja suficientemente grande na cidade para conter a multidão que fora ouvi-lo. De repente, surgiu um enorme corcel negro, correndo a toda brida em direção aos ouvintes, parecendo disposto a esmagar tudo que encontrasse pela frente. O santo, com o sinal da cruz, dissipou como fumaça esse fantasma feito pelo demônio. De outra feita, depois de uma pregação, um rapaz pediu para se confessar. Acusou-se de ter dado um pontapé em sua mãe. Frei Pedro repreendeu-o severamente, dizendo-lhe que por esse ato ele merecia ter o pé decepado. O infeliz ficou compungido, mas interpretou mal a admoestação do santo, pois chegando em casa, cortou o pé. Houve um vozerio contra Frei Pedro, acusado de imprudência. Este foi até a casa do penitente, pegou-lhe o pé decepado, e com uma bênção juntou de novo a perna. Como os líderes dos hereges estavam desesperados pelas perdas que sofriam, um deles resolveu desmascarar o santo. Eu vou, disse ele aos seus, fingir-me de doente, e aproximar-me-ei dele com a multidão, ele impor-me-á as mãos e dir-me-á que eu estou curado. Então eu declararei sua impostura. E fez isso. Frei Pedro, no entanto, disse-lhe, se estás doente, sejas curado, se não, fiques doente. No mesmo momento, o homem foi atacado por uma terrível febre,
que o levou a um estado desesperador. Confessando sua falta, pediu ao santo que tivesse pena de sua alma e de seu corpo. Fez uma abjuração de seus erros e foi curado. Numa outra ocasião, um pseudo-bispo dos maniqueus desafiou o santo para um debate público. Como o sol estava abrasador e ele não conseguia refutar os argumentos do santo, para provocá-lo e desviar o assunto, disse-lhe: por que não pedes ao teu Deus que nos envie uma nuvem para nos proteger? Falo-ei da melhor vontade, respondeu o servo de Deus sem hesitar, se me prometeres abjurar tua heresia, caso vejas a oração ouvida. Isto foi aceito. Então disse Frei Pedro, para conhecerdes todos, e confessardes a uma, que o nosso Deus, único onipotente é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, peço-lhe, em nome de seu Filho Jesus Cristo, que nos envie uma nuvem para nos defender dos raios do sol. E ao fazer o sinal da cruz, imediatamente apareceu no céu sereno uma nuvem amena que aliviou a todos. A fama do grande taumaturgo precedia-o nas cidades, sendo ele acolhido com o repicar dos sinos das igrejas. Todos queriam receber sua bênção, vê-lo de perto, tocá-lo. Foi mesmo necessário, em Milão, preparar uma cadeira portátil fechada, para protegê-lo da multidão em seus deslocamentos de um lugar para outro. Coloque-os com 3 bem-aventurados celestes. São Pedro de Verona foi muito favorecido com visões celestes. As virgens e mártires Santa Catarina, Santa Inês e Santa Cecília frequentemente lhe apareciam, e tinham com ele familiar entretenimento. Isso foi-lhe causa de uma grande provação, pois um dia um frade ouviu aquelas vozes femininas na cela do santo, e comunicou ao superior. Este, no capítulo, repreendeu Frei Pedro, que em vez de se defender, disse apenas: sou um grande pecador, pois, em sua humildade, não queria que soubessem dos favores celestes que recebia. Foi então relegado a um convento distante, com a proibição de sair e de pregar. Certo dia, nessa reclusão forçada, Frei Pedro lamentou-se amorosamente diante de um crucifixo, dizendo: então, meu Deus, vós, que conheceis minha inocência, como podeis sofrer que eu permaneça tanto tempo na infâmia? Nosso Senhor respondeu-lhe: e eu, Pedro, não era inocente. Merecia os opróbrios e as dores com que fui acabrunhado no curso de minha paixão? Aprende assim de mim a sofrer com alegria as maiores penas, sem ter cometido os crimes que te são imputados. Mas os superiores deram-se conta de seu erro e chamaram de volta o grande pregador. Em 1232 o Papa Gregório IX, que conhecia o zelo e a pureza de doutrina de Pedro de Verona, nomeou inquisidor-geral da fé. Foi enviado então a Florença para examinar uma ordem religiosa que estava surgindo, fundada por 7 varões daquela cidade. Graças a seu testemunho favorável, a ordem dos servos de Maria foi confirmada. Frei Pedro de Verona não combatia a heresia só com palavras, mas persuadiu os católicos a se coligarem em uma espécie de cruzada para expulsar do país todos os hereges, e, em menos de 6 anos, logrou ver católica a Toscana inteira. Ardor apostólico coroado com o martírio. Os hereges não se conformavam com o deperecimento de sua seita. Assim, coligaram-se para exterminar aquele que tantos estragos fazia. Por uma luz sobrenatural, São Pedro conheceu que o momento de seu tão desejado martírio estava próximo. E o disse a muita gente, por exemplo, a uma multidão de 10.000 pessoas que o ouviam em Milão, no domingo de Ramos. No sábado seguinte à Páscoa, como vimos, dirigia-se de Como, onde era prior, para Milão, quando foi martirizado aos 46 anos. Como foi o primeiro mártir da ordem dominicana, é também conhecido como São Pedro Mártir, e foi imortalizado por seu irmão de hábito, o célebre beato França Angélico, em várias pinturas. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, deixes a São Pedro de Verona superar as torturas do martírio. Concedei que, celebrando o dia de seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à vossa proteção. Amém. São Pedro de Verona, rogai por nós.